Os conflitos no Oriente Médio e suas consequências para o Brasil e a regularização ambiental de propriedades rurais. Temas das comissões do Senado, que também lançou campanha para aumentar a participação das mulheres na política. Você vê nesta edição. Boa tarde. O presidente do Senado comenta a decisão do PMDB de se afastar do governo e acha que a decisão do partido foi precipitada. Essa reunião do PMDB, sem dúvida, que foi uma reunião precipitada, porque havia um acordo na convenção partidária que elegeu a chapa única de que as moções seriam apreciadas apenas pelo diretório e não naquela convenção. Aquela convenção, era o acordo, elegeria a chapa única, que tinha como presidente do partido o presidente Michel Temer, com a participação das demais correntes partidárias. Quer dizer, a convenção surpreendeu a muitos votando a moção e, como consequência da votação da moção, realizou a reunião do Diretório Nacional para definir com relação ao afastamento do governo. Mas eu acho que foi um movimento pouco calculado, pouco inteligente. Em sessão solene, presidida pelo senador Renan Calheiros, o ministro Dias Toffoli, presidente do TSE, lançou a campanha institucional Igualdade na Política. O Congresso Nacional e o Poder Judiciário querem aumentar a participação da mulher como representantes eleitas. Nas eleições de 2014, 74 milhões de mulheres exerceram o direito de voto. Mas, embora sejam maioria, 52% do eleitorado, no parlamento brasileiro elas não chegam a 10%. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral ressaltou o esforço realizado pela instituição. Citou como exemplo o aumento de 71% do número de mulheres candidatas na comparação com o pleito de 2010. A campanha Igualdade na Política quer ampliar essas conquistas. Temos este avanço também na obrigatoriedade da participação das mulheres nos programas, porque não basta e não bastou garantir um percentual de registro de candidaturas, mas é necessário, e a legislação vem evoluindo, com o amadurecimento do Congresso Nacional e com a luta das mulheres, tendo as parlamentares mulheres à frente, garantindo meios para que essa participação seja efetiva. Mulher só sabe pilotar fogão. A partir de amanhã, rádios e TVs de todo o país divulgam peças publicitárias institucionais destacando a importância da participação da mulher na representação política. Mais do que prestar contas à sociedade sobre o cumprimento da legislação eleitoral, representa fazer valer a expectativa de milhões de brasileiras e brasileiros que carregam a esperança de viver em um país onde a equidade na política esteja perto de ser alcançada. Se em muitos setores da vida já é igualitária a presença de homens e mulheres, no mundo da política, dos parlamentos, sobretudo, essa equiparação ainda não acontece, o que é lastimável. No Senado Federal, nós temos, todos acompanham, trabalhado continuadamente para que cada vez mais as mulheres tenham vez e voz. A Comissão de Agricultura realizou uma audiência pública para discutir a implantação dos programas de regularização ambiental, um instrumento definido pelo Código Florestal para monitorar as propriedades rurais e estimular a preservação. O governo federal estima que existam 397 milhões de hectares de áreas rurais passíveis de cadastramento no país. O chamado CAR já cadastrou 269 milhões de hectares e, segundo o Serviço Florestal Brasileiro, cerca de 6 milhões de hectares vêm sendo incorporados mensalmente à base de dados do programa. Depois de cadastradas, as propriedades rurais que apresentarem problemas para se adequar às normas do Código Florestal Brasileiro de 2012 deverão adotar o programa de regularização ambiental. De acordo com o Código, os estados estabeleceriam as regras deste programa, um processo que, segundo os participantes da audiência pública,
está em atraso. O representante do Ministério do Meio Ambiente, Raimundo Deusdará, afirmou que o governo federal está desenvolvendo um programa para ajudar os estados nesta tarefa. 54% dos imóveis inscritos no cadastro solicitaram adesão voluntária ao PRA. Esse é o módulo de regularização ambiental. A gente está tentando apoiar os estados, desenvolvendo um módulo automatizado de PRA justos, para colocar à disposição gratuitamente para os estados. Isso é um protótipo. A possibilidade de você ver todo o imóvel, as declarações do imóvel. Se você quiser fazer a compensação, como você pode fazer a compensação por cota de reserva ambiental, por arrendamento. No caso, você tem uma pergunta no final do cadastro, assim, você tem déficit? Sim. Você quer aderir ao PRA? Sim. Nosso entendimento, na hora que ele coloca sim lá, ele fez a adesão ao PRA, independentemente do Estado ter ou não programa de regularização ambiental. O representante da Confederação Nacional da Agricultura acredita que, apesar dos avanços, existem problemas no prazo dos programas de regularização ambiental. Qual é o prazo do PRA agora? É até 2017? Não existe lá. O código traz a sanção de que a não inscrição no CAR corta o crédito, certo? 20 de maio de 2017. É uma decisão política dessa casa decidir. O autor do requerimento para audiência pública, senador Donizete Nogueira, apontou um outro problema nos estados que está impedindo os programas de regularização ambiental. A atualização da lei florestal dos estados. Porque só vai ser possível fazer o PRA, por exemplo, o Programa de Recuperação Ambiental, se tiver atualizado a lei florestal do estado nos termos que o Código Florestal determina. As políticas públicas para o autista e sua família e os direitos dos trabalhadores foram temas de 2 audiências públicas hoje na Comissão de Direitos Humanos. Na primeira audiência, foi lançada a Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores, o projeto da terceirização e outros que têm mexido nos direitos já consagrados nas relações de trabalho são apontados como exemplos de um momento difícil para a classe trabalhadora. Nós ainda temos 117 artigos da Constituição que não estão regulamentados. Na legislatura passada, nós tivemos muitos problemas com essa comissão. Foi de lá que saiu a questão do direito de greve, que o que foi proposto por essa comissão não é para regulamentar, é para tirar o direito de greve, e nós fizemos um trabalho muito forte para que não fosse para frente. É de lá que saiu a proposta de reduzir o conceito de trabalho escravo. A segunda audiência celebrou o Dia Internacional do Autismo e discutiu as políticas públicas voltadas para os autistas e suas famílias. Especialistas no assunto, representantes de organizações que trabalham a questão e familiares de autistas avaliaram as políticas para esse segmento. Nos últimos 10 anos, a gente tem uma melhora muito grande no campo da deficiência, ainda que as pessoas reclamem muito. Eu acho que temos trilhado um caminho muito importante. Sinto um avanço social também. Infelizmente, estamos vivendo um momento de conservadorismo muito grande e temos visto reações muito ruins em redes sociais em relação a todas as minorias e que tem me preocupado muito. Agora que a gente passa um momento de crise, quem mais sofre são as pessoas com deficiência. É a primeira a sofrer, é a primeira a ter o corte na política pública, é a primeira a faltar médico. Então, sem a conscientização, a gravidade ela é desumana. A Comissão de Educação realizou hoje mais um debate para discutir alterações no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. O projeto de lei, que veio da Câmara dos Deputados, foi alterado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A alteração prevê que o estabelecimento de uma quantidade de drogas a ser definida pela Anvisa deve diferenciar usuários de traficantes. Após a aprovação pela Comissão de Educação, o projeto vai ter que ser discutido pelas comissões de Assuntos Econômicos, de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos. Só depois disso, ele vai ser votado em plenário.
Os conflitos no Grande Oriente Médio e as consequências dessa instabilidade para o Brasil e o mundo foram tema de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores. A região reúne, além do Oriente Médio, o norte da África e a Ásia Central. O Grande Oriente Médio registra uma vasta diversidade cultural e muitos conflitos, como as guerras na Síria, no Iraque e no Afeganistão. Instabilidade que tem contaminado outras regiões, principalmente a Europa, com a recente onda de ataques terroristas. Para o professor de Harvard, a queda do Estado Islâmico, grupo que tem assumido a autoria de vários ataques, é questão de tempo, mas o desafio permanece. Desmantelar a infraestrutura logística, operacional, financeira do Estado Islâmico, na minha percepção, é um detalhe hoje. É um detalhe. O desafio é como fazer um trabalho de recuperação de uma geração que se criou dentro dessa atmosfera, que foi doutrinada dentro de valores religiosos que não correspondem ao islamismo real. Segundo o representante do Ministério das Relações Exteriores, o Brasil tem acompanhado os conflitos na região e manifesta vontade de cooperar, sempre respeitando as diversidades de cada país. No caso da Síria, o governo brasileiro tem concedido vistos para os refugiados. O Brasil já concedeu cerca de 9 mil vistos para sírios, cerca de 2.500 efetivamente já vieram ao Brasil, receberam o status de refugiados. A professora de História Árabe da Universidade de São Paulo defende um acordo entre o Brasil e a União Europeia para receber os refugiados dessas regiões de conflito, mas alerta sobre a importância de que eles venham diretamente de seus países de origem. O Brasil não pode jamais aceitar uma situação de receber os rejeitados da Europa. Porque vocês imaginem uma pessoa que atravessou o Mediterrâneo num bote inflável, que atravessou pântanos e fronteiras e pulou arame farpado para chegar na Alemanha. E na Alemanha não consegue ser integrado. E aí, uma proposta de vir para o Brasil, que afinal de contas acaba aceitando porque não tem nada melhor, ele já chega num estado de espírito muito complicado. Outra preocupação é sobre a assistência do governo brasileiro aos que chegam ao país, a exemplo de experiência recente com refugiados palestinos. Não tiveram a devida assistência em termos de aprendizado do português. Então, eles estavam em situações, às vezes, de enfrentar as filas do SUS, que nós sabemos que para o brasileiro já é muito difícil, quanto mais para um imigrante que não fala português. Ficaram isolados, sem papéis, os papéis demoraram para sair, sem trabalho, não conseguiam trabalhar. Obviamente que nós gostaríamos de um planejamento maior. Então, quando a gente tem mais estatura, prefere um planejamento. O problema é que muitas vezes não dá. Então, a gente está com questões humanas muito sérias, tem que responder, e eu acho que essa casa, os senadores, têm condições, inclusive, de ajudar nessas respostas. Você pode rever o Senado Agora na internet, senado.leg.br/TV. Em nossa página, você encontra outras notícias, além de nossos programas e documentários. E daqui a alguns instantes você assiste à sessão plenária do Senado desta quinta-feira. Obrigado por sua companhia e continue com a nossa programação.